Jorge, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal, boa noite. O Conselho Superior da Magistratura mostrou aqui reservas quanto à constitucionalidade deste perdão de penas. Qual é a sua leitura? Acho que as reservas são justas porque eu julgo que esta proposta de lei tem normas inconstitucionais, na parte em que limita os perdões e as amnistias apenas às pessoas que tenham até 30 anos de idade. E, portanto, eu pergunto, a misericórdia termina aos 30 anos de idade? Quando a pessoa tem mais de 30 anos já não pode merecer nenhuma misericórdia penal, nenhuma clemência penal. Portanto, isto é manifestamente uma medida inconstitucional por introduzir uma discriminação negativa em função da idade, podemos dizer que é o idadismo, porque aqueles que têm mais de 30 anos não têm possibilidade de beneficiar desta clemência. Portanto, este é um primeiro aspecto. Por outro lado, também o modo como a proposta de lei está organizada é sempre um perdão de um ano independentemente da gravidade do delito. Portanto, é um ano se o crime for punido com 2 anos de prisão, ou se for com 5, ou se for com 7, ou se for com 8, porque o máximo é 8. Mas não há qualquer lógica nisto, porque perdoar um ano a uma pessoa que tenha uma pena de 4 anos é muito melhor do que perdoar um ano a quem tenha cometido uma pena de 8 anos. Portanto, teria de haver aqui uma proporcionalidade, digamos, uma percentagem, digamos assim. Às vezes pode ser difícil a percentagem, mas escalonar isto, por exemplo, 6 meses até crimes até 3 anos, um ano de crimes até 6 anos, ou, por exemplo, 1 ano e meio de crimes até 8 anos. Mas nada disto está a ser ponderado e, portanto, julgo que há aqui um lado arbitrário que viola realmente o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. E em relação a esta questão da idade, como diz a Ordem dos Advogados, o facto de ser um evento específico em que estamos a falar de jovens nessa faixa etária não pode servir de justificação? Eu penso que há aqui um equívoco, porque uma coisa é um acontecimento religioso que é dirigido aos jovens até aos 30 anos, aliás não é esse o conceito de jovem do ponto de vista demográfico ou do ponto de vista legislativo, e outra coisa é uma intervenção do Estado ao nível da sua justiça punitiva. Isto nada tem que ver, e não sou nada, obviamente, contra a vinda do Papa e o facto de haver este evento religioso, mas acho que o Estado não pode aproveitar-se da vinda do Romano Pontífice a Portugal para introduzir uma lógica de clemência penal, porque se assim fosse, sempre que viesse outro líder religioso a Portugal também teria de fazer o mesmo. Eu recordo que daqui a dias virá a Portugal Sua Alteza Real o Príncipe Aga Khan, que é o líder dos ismaelitas. Também vai haver uma amnistia porque vem cá o chefe da comunidade ismaelita então, na sua opinião, de todo o mundo. Não deveria haver de todo? Portanto, penso que aqui há um aproveitamento também, além das questões de inconstitucionalidade, há um aproveitamento político, oportunista, em relação a um evento de natureza religiosa. E, portanto, penso que, não direi que isso fira a ideia da laicidade do Estado, não estou a dizer que há uma mistura entre religião e Estado, mas, de facto, depois das amnistias que foram feitas com a vinda do Papa São João Paulo II a Portugal, isso caiu em desuso, porque depois veio o Papa Bento XVI, veio o Papa Francisco, que já pelo menos uma vez não houve nenhuma amnistia, não percebo como é que agora se ressuscita esta ideia das amnistias quando ela tinha caído em desuso. E, portanto, isto pode nas pessoas também configurar uma ideia de uma certa fusão ou confusão entre um movimento religioso legítimo, que deve ser apoiado, de acordo com a representatividade de todas as religiões, maioritárias e minoritárias, e uma intervenção na natureza penal que também põe em causa e escangalha um pouco todo o edifício punitivo do Estado, que já tem sido muito abalado com todos os escândalos da justiça que nós estamos a assistir todos os dias. E, portanto, além do mais, eu abstratamente julgo que se deveria pura e simplesmente deixar de exercer essa clemência através de amnistias e de perdões. Mas se querem fazer isso, ao menos que o façam para toda a gente e não introduzam aqui, digamos, uma discriminação óbvia em função da idade. Alguns colegas meus, minoritários, têm dito que não é inconstitucional com base na ideia de que a clemência é uma coisa de graça, que é discricionária e que o Estado pode fazer aquilo que quiser. Mas, salvo respeito, isso não é assim. Há muito tempo que as competências constitucionais não podem ser arbitrárias. E, portanto, uma coisa é haver umas jornadas que se dirigem a pessoas até 30 anos em particular. Outra coisa é dizer que as pessoas até 30 anos merecem um perdão e uma misericórdia e as pessoas acima de 30 anos já não merecem nenhum perdão nem nenhuma misericórdia, quando muitas vezes são essas pessoas que precisam de mais misericórdia. Aliás, há um protesto da Associação de Apoio aos Reclusos de Portugal, liderada pelo Dr. Vítor Ilharco, secretário-geral, julgo eu, que protestou dizendo que as pessoas que mais precisam de clemência neste momento são até as pessoas mais idosas, que estão em condições realmente desumanas, de sobrelotação das prisões, e é essas é que talvez essa clemência geral que se entendeu fazer podia ser dirigida de uma forma mais específica.
Jorge, o Conselho Superior da Magistratura fala também de outros aspectos da proposta de lei que podiam ser aperfeiçoados, como o facto de haver crimes excluídos como o tráfico de droga. Isto também pode ser questionável do ponto de vista constitucional? Aí a questão é que depois entramos, digamos, num jogo do acerta e do erra, do calhas. Isto é um pouco o calhas, porque perante o Código Penal realmente é complexo, porque o Código Penal é um conjunto de centenas de crimes. E depois o legislador, nessa proposta, chegou a essa lista e excluímos agora o crime número 4. Depois vamos excluir o crime número 10 ou o crime número 40. Isto não pode ser assim, isto tem que ter uma lógica. Outra contradição, por exemplo, uma linha é esta. Então, não estão abrangidos pelo perdão e pela amnistia os crimes de assalto à residência, mas todos os crimes de furto e de roubo estão admitidos como amnistiados e perdoados. Qual é a diferença entre o assalto a uma residência e um furto que pode ser até de um valor muito superior ao assalto a uma residência? Não há nenhuma diferença. Só para terminar e para percebermos, no caso da medida avançar e, de facto, depois, mais tarde, ser declarada inconstitucional, o que é que acontece? Bem, agora o processo é um processo urgente. Eu tenho as maiores dúvidas de que possa ser resolvido até à vinda do Papa. Tenho as maiores dúvidas sobre isso, mas uma vez aprovado pelo Parlamento, não sei em que termos, acho que o melhor era, pura e simplesmente, retirar digamos, o segmento da norma que diz que é só até aos 30 anos, digamos, já que querem fazer fácil para toda a gente, e portanto basta só retirar essas palavras e fica uma amnistia e perdão para todos. Isso tem que ser levado ao Presidente da República. O Presidente da República habilidosamente não tem dito nada, diz que está à espera dos pormenores para ver como é que a coisa se vai desenrolar, talvez seja prudente. E ele recebendo, nesse caso, o decreto de aprovado, ou veta politicamente, dizendo que discorda do modo como foi configurada esta lei, ou pede ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva. Mas, em qualquer caso, isso só terá efeitos sempre depois do regresso do Papa Francisco a Roma. Mas eu recordo aqui já agora outro aspecto. As condenações poderiam voltar. Sim. Agora, eu acho que há aqui outro aspecto importante, é que o Presidente da República aqui tem uma posição peculiar, porque eu recordo que ele, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, era líder do PSD, quando foi aprovada uma célebre e triste, na minha opinião, amnistia aos criminosos das FPs 25, que cometeram atos de terrorismo, como sabemos, era uma organização terrorista. E na altura o Partido Socialista, que tinha maioria, fez aprovar uma lei da amnistia para amnistiar certos crimes, porque havia um problema jurídico ou processual que não se conseguia resolver, que eu nunca percebi qual é que era. E na altura o professor Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, num célebre congresso de encerramento do PSD, disse que essa lei era inconstitucional, porque era uma lei dirigida especificamente a um grupo de pessoas. E aliás, que tinham cometido crimes graves, embora na altura os crimes de sangue tivessem sido excluídos dessa lei da amnistia. Portanto, eu já agora quero saber o que é que o atual Presidente da República pensa, recordando aquilo que ele disse nessa altura, foi em 1997, se pensa o mesmo e qual é a sua opinião sobre esta segmentação, que eu acho que ainda é mais evidente, de idadismo, de excluir as pessoas acima dos 30 anos desta lógica de clemência penal. Muito bem. Jorge, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.